Pessoal, então para finalizar a nossa aula, né, mais uma parte da nossa aula, eu vou falar para vocês de duas coisas, né, um pouquinho sobre formatação de imagens, né, utilizando o pacote Geometry, e um pouquinho sobre erros, tá? Vou observar algumas coisinhas, dar algumas dicas para vocês sobre erro. Então, bom, o Geometry, como eu falei, é um pacote de formatação. Pacotes a gente insere aqui, né? Vamos inserir com colchete chave, porque vem opção por aí. Então, carregamos o pacote Geometry, tá? O pacote Geometry tem várias opções, tem vários recursos. Eu gastaria aí uma hora só falando desse pacote. Então, eu gostaria que aqueles que tiverem interesse em se aprofundar mais nessas questões de formatação de imagens, que entrassem no repositório oficial do Geometry, digita lá no Google Geometry LaTeX e vai lá no README do pacote Geometry. Eu vou mostrar aqui só algumas funcionalidades básicas, que é definir a margem esquerda, direita, superior e inferior. Então, para fazer isso, a gente escolhe as medidas que quiser, coloca aqui left, por exemplo, eu quero a margem esquerda com 4 centímetros, a direita com 2 centímetros, a superior com 3 centímetros e a inferior com 2 centímetros, por exemplo. Então vamos lá, vamos compilar isso daí. Vocês vão ver uma certa mudança aqui, mas não é... às vezes não é tão substancial essa mudança, né? Porque eu já tenho uma certa margem aqui. Acho que não deu para ver mais. Ó, aqui ficou com 2, aqui ficou com 4, aqui ficou com 3 e aqui ficou com 2. Se você não conseguiu enxergar isso, então eu vou esculachar um pouco, tá? Eu vou colocar 6 centímetros aqui e na direita eu vou colocar 1. Só para a gente esculachar um pouquinho. Tá? Só para ver, né, saltar aos olhos essa mudança. Estão vendo aqui, ó? Foi bem para lá. Então, esse pacote aqui, bem simples o uso dele, pelo menos em termos básicos, mas ele tem bem mais recursos do que isso que eu estou falando, tá certo? Bom, e por fim, pessoal, eu gostaria de falar da questão de erros, tá? É crucial que nós observemos e saibamos lidar com a questão de erro. Isso vai acontecer o tempo todo, acontece com todo mundo, não interessa o quão experiente você é. A questão é o quão rápido você identifica esses erros. Por exemplo, o section é um comando que nós já vimos, né, para criar uma seção. Imagine que eu tenha digitado errado esse comando, tá? Então, eu digitei section, tirei o N. Vamos compilar aqui e ver o que vai acontecer. O Overleaf, ele até compila e exibe o PDF. Ele foi lá e mandou bala, né? Só que ó, o erro foi na introdução, né? Então, ó, a introdução ficou aqui como uma palavra jogada. Ele até compilou, mas não é o resultado. Ele sumiu com a introdução que a gente tinha. Vocês perceberam isso? Né? E olha o que aconteceu aqui. Apareceu nessa mensagenzinha aqui, logs e arquivos de saída, apareceu o número 1. Significa que tem um erro, né? Aparece em vermelho. Às vezes aparece em laranjado ou amarelo, não lembro agora, os warnings. Warnings requerem atenção. Então você checa lá, pode ser que aquele é o teu resultado mesmo, tá gerando um conflitinho, mas não é nada de errado. Agora, quando aparece vermelho ali, significa que sim, está errado, tá bom? Clica aqui em cima que você vai ter as informações sobre o erro, né? Então, olha, ele está dizendo o seguinte, olha, tem algum erro na linha 17, né? Então, você vai olhar aqui na linha 17, onde está inclusive com um X, ó, ele está apontando o erro, tá vendo? Então, ó, controle de sequência, se abrir um comando aqui que não foi reconhecido. Então, a gente, obviamente, vem aqui e conserta, né? Conserta o erro sem problemas, né? Vamos recompilar agora. Ok, tudo funcionou. Cuidado com uma coisa, nem sempre o erro aparece na linha correta, tá? Às vezes é um erro que acontece no preâmbulo, ele aponta aqui como se fosse um erro na primeira seção, ou no início do
do documento. Um erro muito comum para quem está começando é não colocar o end document também, né? Se bem que aqui, ó, ele já até destaca, tá certo? Ele até destaca. Ó, aqui foi um erro mais grave, né? Ó, repare que ele colocou, ó, não foi encontrado um end, né? Ele não apontou linha, mas ele colocou que não foi apontado um end. A gente vem aqui, coloca o end document e tudo certo, né? Ele volta a funcionar. Por exemplo, ó, vamos apagar aqui, por exemplo, essa barra, né? Vamos apagar essa barra. Vamos ver a mensagem de erro novamente, né? Ó, ele deu erro e apontou precisamente a linha. Então, vendo que, embora ele tenha compilado, ó, olha o que aconteceu. Ele jogou aqui a mensagem de erro. Então, o Overleaf é bem esperto aí na questão dos erros, tá? Ele além de soltar o log aqui, ele marca a coluna, né? Então, aqui nós temos, né, dois erros, né? Mas ó, repare que ele aponta aqui na linha 4 perfeitamente o erro, tá bom? Observe uma coisa, tá, pessoal? Ele deu, isso aqui é o exemplo que eu estava querendo, né? Digamos que você digitou errado, né? Ele vai dar um erro. Olha só, ele apontou certo o erro, né? Falou, ó, o erro é aqui, tem algum comando que está errado aqui. Mas, se você fosse desatento e tivesse olhado para isso aqui, ele estaria falando, ó, tá faltando um begin document. Mas você olha aqui e fala, pô, não, begin document está aqui. Tá? Então, cuidado com a mensagem, leia ela completa, tá certo? Ele repare sobretudo aonde ele aponta. Então, se ele está indicando essa linha aqui, lembre-se que pode ter algum erro e basta a gente colocar a correção, tá bom? E compilar, tudo volta a funcionar e aqui fica limpinho. Beleza, pessoal? Com isso, nós encerramos os primeiros tópicos aí dessa segunda aula. Tá legal? É isso.